Bom, gente, vamos. Eu queria, pra gente começar falando do Mengão antes. 6 Copas sem ganhar. Aí, ó. É isso, Tá cara. tudo aí. Da situação do Gerson, né, gente? O que tá acontecendo no O que Mengão? tá acontecendo? É crise que a gente quer! É crise! Copa do Brasil chegando, a gente quer crise! Vamos dizer então o que tá acontecendo com a situação do Gerson no Flamengo. É o É. seguinte: vai abrir essa janela agora no meio do ano e podem vir propostas, coisa e tal. O Gerson renovou o contrato esse ano com o Flamengo até 2030, lembra? A gente saiu até 2030. Mas houve uma redução na multa rescisória dele e é uma estratégia nova que a diretoria está fazendo, que é o que eles considerarem um bom negócio, eles vão colocar na multa rescisória. Eles não vão ficar fazendo que nem a diretoria antiga fazia, que botava uma multa de 200 milhões de euros pra ninguém pagar e ficava negociando, certo? Certo. O que parece que a diretoria agora entendeu, talvez o Boto, sei lá, com a experiência dele lá na Europa, entende que muitas vezes os times olham essas multas e não querem nem abrir negociação e falar, esses caras são loucos, sabe? Uma coisa assim. Então a multa rescisória do Gerson, que tem 28 anos, está em 25 milhões de euros. Aí veio o Zenit, de novo, que o Zenit fez investir no início do ano, não rolou, né? Era um valor até menor do que esse que tava falando. E a oferta seria... Não tem oferta. A informação é que o Zenit chamou o Flamengo pra negociar e o Flamengo falou que não tem negociação. Quer levar, pagar a multa à vista, tá? Então não tem negociação, o Flamengo não quer se ver o jogador, óbvio. E é óbvio que depende do jogador querer ir também, que é uma questão de multa rescisória e tal, não sei o quê. E aí tava um blá blá blá, não sei o quê. As últimas informações que tem é que o Gerson teria aceitado o salário que seria o triplo que ele ganha no Flamengo. Ele ganha quanto? Quase 2. Tá. Então seria papo de 5, 6 milhões de reais por mês. Mais uma caralhada de bônus insanos. Tipo, tem um bônus lá que é 500 mil euros pra cada janela que ele continua no clube. Tipo, ele vai assinar um contrato de 5 anos. Pra cada janela que ele ficar, ele ganha... Então são 10 janelas. 1 milhão, mais 1 milhão de euros por ano. Só de ficar no clube. Mais um monte de outras questões aí. É, porque é o que o Zenit tem que fazer pra segurar o cara, né? Pois é, porque né, tem competição. essa é a questão. E seria o triplo do salário. O que foi falado lá é que... Como falamos aqui, né? O Gerson ganha quase 2 milhões. Não é que, Não, que ele não é ganha que pouco. tá, né? Não é que tá passando fome, né, gente? Pelo amor de Deus. Ganha muito dinheiro. Tá desprovido, né? Ganha muito dinheiro. E aí, internamente, o que tá... Eu vou falar como torcedor já, mas eu vou dizer aqui o que a diretoria do Flamengo Fala está como considerando isso. jornalista, As apurações aí. Que a diretoria do Flamengo considera um ótimo negócio, será a melhor venda da história de um jogador de 28 anos do Brasil. Nunca teve uma venda desse tamanho para um jogador de 28 anos, que já voltou 2 vezes da Europa. Perfeito. Né? E certamente vai voltar de novo. Isso, e vamos falar uma verdade também? Depois eu falo mais sobre isso, mas escolheu 2 times errados e tá Sim. escolhendo mais um, mas tudo bem? Não, esse é o pior. Ele tá escolhendo o pior, mas questão de dinheiro, Beleza. vai ganhar uma fortuna, beleza. E o Flamengo, né, e esse dinheiro vai ser à vista, quase todas as negociações de compra e venda de jogador é a prazo, ele vai ser à vista, então vai ser um dinheiro enorme entrando no caixa, que vai dar pra repor, vai dar pra botar reforço, não sei o quê. Esportivamente é um problema, porque obviamente já são um dos protagonistas do time, importante pra caralho, Capitão. identificado com a torcida, tudo, é o capitão, e o capitão é o Arrascaeta agora, o que saiu aqui vai ser o Arrascaeta. Então perder o Gerson esportivamente é terrível e a diretoria vai correr atrás pra repor. O Gerson pediu pra jogar o Super Mundial. Então, a multa rescisória seria paga pós o Super Mundial. E aí tem algumas questões aqui. Eu vi o VSR falando que se o Gerson aceitasse isso, que parece que ele aceitou, que era pra mandar embora agora. Não joga o Super Mundial. Eu já discordo, né? Porque o time tá todo encaixado com o cara, ele é extremamente importante você tirar ele agora só porque já tá negociado no Flamengo. E usa o cara enquanto é teu ainda, pô. Sei lá, eu não mandaria o Gerson embora agora não, porque, né, tá aí. Mas... É isso que tá rolando, não saiu nada oficial, mas o que se entende é que já tá resolvido esse negócio e o Gerson vai para o Zenit. E aí uma coisa, primeiro vamos falar o que isso, né, pode ser pro Zenit, depois pro Flamengo, depois pro torcedor, porque tem muitas questões aí. Uhum. Eu particularmente acho que assim, beleza, é dinheiro pra caralho, ok? E é só isso, né? Para por aí, Sim. porque em termos de carreira é uma decisão maluca. É melhor você ir pra Arábia. É, dá 72 milhões praticamente que ele... É isso? É muito 72 dinheiro. milhões, é quase 72 Muito milhões dinheiro. de reais. Mas assim, de novo, não é como se é um moleque da base que ganhava 5 mil ali e recebeu uma proposta dessa. Não, ganha muito já é um jogador consagrado aqui, ídolo pra caralho e tal, mas vai arranhando a idolatria dele. Toda vez que ele vai embora desse jeito, né? Porque não é a primeira vez, né? Nem a segunda. Né? Então, Não, mentira, é a segunda, né?
Ele veio da Roma, aí foi ele saiu do pra Fluminense, França. foi pra Itália, Bom, voltou a pro verdade- Flamengo, foi pra Roma. A verdade é que o Flamengo fez muito dinheiro com o Gerson, né? Muito dinheiro. Porque vendeu ele por 25 milhões 2 vezes. Quando ele foi pro Olympique. E agora, anos depois, vendeu mais 25 milhões. Então, assim, fez Não muito valorizou. dinheiro. Pois é. Mas A justamente, porque o Zenit, É. o Zenit precisa pagar essa porra pra ter o jogador. Só que o Zenit não joga Champions por causa das sanções contra a Rússia, né? Ele vai ficar isolado lá. A chance, né, Lembra que a gente tá falando, né, o Dorival, o Luiz Henrique, né? Tava na data FIFA que ele veio, salvou o Dorival, fez gol, não sei o quê, foi pro Zenit, sumiu, nunca mais virou chamaram o Luiz Henrique. Mantuan e Yuri Alberto. Todo mundo que vai some. Só o próprio Wendel, Wendel. que viria pro Botafogo, não veio. Douglas Santos tá lá 6 o Claudinho. anos. Claudinho. Todos eles tinham Caralho, o chance. Claudinho desapareceu. Ele foi pro Ryan agora, né? Ele foi pro Catar, coisa assim. Verdade. Então, eu acho que, tipo assim, pensando em Copa do Mundo e tal, uma loucura já se fazer esse movimento. Ele falou que houve conversas com... O próprio Carlo Ancelotti foi perguntado sobre isso, né? Ele falou, não, vamos olhar aí o campeonato da Rússia e tal, irmão. Sei lá, tá? Não, acho muito difícil. Né? Muito difícil ele voltar pra seleção. Pois é, cara. Acho que é papo de, tipo... Beleza, cada um tem a sua escolha, Dava. Antes da gente entrar no assunto que eu acho que você vai querer entrar, que é torcedor e Flamengo, acho que tem um ponto. Não tô aqui pra fazer conta com dinheiro de ninguém. Claro. Mas, cara, pra mim são escolhas muito ruins de carreira, pensando futebolística esportivamente, né? Futebolisticamente, esportivamente, porque o Gerson é um baita jogador, ele tá vivendo seu auge técnico, Sim. físico, mental, é um cara que hoje foi titular da seleção brasileira no primeiro jogo, é um cara que tá tendo chance da seleção brasileira, joga muita bola e está sendo visto, notado, pedido. Cara, é um cara que tá jogando todas no Flamengo, é título a rodo, é um cara muito importante, líder. E quando você escolhe ir pro Zenit, você tá escolhendo pra mim só a opção financeira, não tem outra opção. Não. Porque o Zenit não disputa o campeonato internacional, o Zenit só disputa o campeonato local. E, cara, desculpa, pra um jogador do tamanho dele, é muito pouco pro holofote que isso traz, é muito pouco. A competitividade é muito pequena, é muito menor. Se você é um jogador que não tem chance na seleção brasileira, Dava, cara, eu pô, pra mim não tem discussão. Se era um cara tipo Pulgar que recebe uma proposta dessa, tem que ir mesmo, um cara mais velho. Mas assim, 28 anos, um cara no auge, e que ganha muito dinheiro no Flamengo, e que poderia até tá nessa briga de renovação, né? Que ficou nessa briga de renovação durante o tempo. Mas é um cara que, assim, não é que ele não ganha nada, ele ganha 2 milhões quase. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Sim. Eu entendo que é 3 vezes mais e é só assim, essa cifra pra chamar atenção, é só essa cifra pra tentar encantar o jogador, mas esportivamente, cara, pra mim é trágico. Eu, diferente de você, eu tô com o VSR, eu acho que manda Você embora. acha? Porque eu não sei qual que é o clima que vai estar. O time tá encaixado? Tá encaixado, mas eu prefiro já tentar achar uma alternativa pra isso, pra sequência, do que depender disso depois. Então, mas aí que tá. Você foi muito em cima do bagulho. Porque acontece? Se não tivesse Super Mundial, entendeu? Se fosse campeonatos normais, beleza, não joga mais pro Flamengo. Eu concordo. Por quê? Porque a torcida encheu o saco, ia ser um clima. Aí o clima ia ficar pesado. Mas não veio Brasil, entendeu? Tá lá fora. O Flamengo precisa de força total, cara. Perdeu o Gerson agora, a gente perde muita força técnica. Porque a gente não tem substituto pra ele, né? Ele normalmente substitui todo mundo quando precisa. O cara que fisicamente é um tanque. E o Jorginho não vai conseguir não vai. Não é a e posição ele nem é a também. posição. Então, assim, eu entendo mandar ele embora se não tiver Super Mundial. Eu acho que tá aí, usa ele, pô. E uma pergunta. Você, como flamenguista, ele sai magoado? Você sai magoado dessa transferência? Claro, porque, assim, sim. eu sinto que é uma... O flamenguista, ele tá vendo hoje como uma traição esse Pois bagulho. Né? assim, tem algumas coisas também. Porque a diretoria do Flamengo, informações, né, das apurações aí, considera bom o Gerson embora também, não esportivamente não consideram bom, mas considera bom porque não o Gerson, mas o pai dele gerava muito desconforto interno. Enchia o tá? saco, né? Enchia o saco de uma maneira horrível, sabe? E não é só com o Flamengo. O pai do Gerson perturba todo o clube. Quando tava no Olympique de Marseille, ficou falando um monte de merda lá também. Um monte de merda. Não, que até que não dá chance, não sei o que e tal. Cara, cala a boca, pô. Esse tipo de coisa se conversa internamente. Aí toda hora o pai do Gerson dá entrevista, fica falando, porque o Flamengo não valoriza. Valoriza o quê, irmão? Tá assinando um contrato, pô. Sabe? Não, e valoriza, pô. Claro que valoriza, Ao dia óbvio que que ele valoriza. ganha, você acha que é exatamente. E aí toda hora fica indo em rede social, toda hora fica falando, toda hora fica gerando situações. Então, acabar com isso, e assim, vamos lá, hoje no elenco do Flamengo,
Não tem um empresário jogador que tá fazendo isso que o pai do Gerson faz. E o pai do Gerson faz isso sempre. É insuportável, sabe? Não é profissional. Tem que, beleza, pensar que é o melhor pro filho dele. Beleza. E não, tem várias maneiras de você fazer isso. Várias Eu acho maneiras. que é sobre a atitude. A atitude no holofote, a atitude de ficar comparando. Você não tem que comparar com jogador nenhum, não. Claro que não. Porque o Arrascaeta, assim, ganha assim. Sim. Ah, porque o Delado... mas cada um é uma parada diferente, claro. irmão. Da onde você veio? Por que você veio? Você foi tirado? Tudo tem um contexto Claro, que carece. e as duas vezes que o Gerson veio, ele veio e o Flamengo desembolsando dinheiro pra trazer ele. É. Aí o que parece é que ficou bolado que o Michael tava ganhando mais do que o Gerson, tá? Rolou Então, mas olha... olha só a picuinha. Mas por quê? O Michel veio de graça. Tá ligado? O Ele Michel veio tem em as outra luvas situação. dentro do bagulho. Exato, são as luvas dentro. O Gerson, não, o Flamengo tem que pagar 15 milhões de euros pra trazer ele da outra vez, sabe? Mesmo assim, a gente tá falando de salário de quase 2 milhões de reais, gente. Pelo amor de E Deus. talvez que seria... com certeza, um dos top 10 quase salários do Brasil. Pois aí. é, pô, sabe? Então, assim, e aí internamente eles acham que é ótimo parar de ter essa porra, Tá. sabe? Porque é pra tirar esses burburinhos e tal, não sei o quê. Bom, aí, galera, isso que o Matheus me perguntou, eu acho, assim, primeiro que eu não esperava perder o Gerson agora, nenhum torcedor esperava, a gente esperava perder o Wesley, certo? E a gente não sabe ainda se vai vir a proposta que o Flamengo quer, mas o Gerson vai, assim, praticamente certo isso aí já. E é aquele negócio, cara, toda vez, e eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu sempre falo que, quando o Gabriel tava, o Gabigol, né? Eu falava que o Flamengo tinha 3, na verdade 4, não, 3 jogadores lendários no elenco, que era o Gabriel, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, né? E eu nunca falava o Gerson. Por quê? Por causa disso, entende? Entendi. Porque é um cara que vem aqui, o Gerson, ele fala o tempo todo, não, porque eu sou Mengão, eu quero ficar aqui até morrer, não sei o que e tal. Só que, cara, tá claro que Não- quem manda é o pai dele. Não condiz com as atitudes Não, tomadas quando de ele carreira. de carreira, entende? Então, assim, você quer largar o Flamengo pra lá, o Gerson tem todo o direito de fazer isso, óbvio que tem, tudo acordado, tá lá, vai pagar a multa inteira, beleza, vai. Só que o torcedor tem de ficar puto também, sabe? Um cara identificado, ganha pra caralho o Flamengo, o clube cumpre tudo que pode, dá toda a condição dele fazer isso. Ele foi pra seleção brasileira porque estava no Flamengo, sabe? E aí vai embora pra ir pra E tem- Rússia, pô. Mais oportunidade de fazer história, Com certeza. mais oportunidade de conquistar títulos e ainda de ter uma identificação maior. Eu acho, de verdade, opinião Matheus agora, é óbvio que eu acho muito triste, cara. Eu também. Pensando em carreira, eu acho muito triste. Assim, sabe por quê? É o que você falou, Dava. Não é que ele já ganhou pouco dinheiro, né? Não. Pô, foi pra Roma, ganhava em euro. Foi Marcelo. pra Olympique de Marseille, ficou um tempo ganhando dinheiro. Voltou pro Flamengo ganhando dinheiro 2 vezes. Aham. Tudo bem, eu não julgo você fazer o pé de meia, não, Dava. Eu não julgo, de verdade. Mas, assim, eu sinto que essas escolhas são escolhas, assim, quando você vai pra times menores, tipo da França, pra você jogar, disputar título e ir pra Champions League, eu até entendo. Sim. Agora, você ir pra Rússia pra não disputar nada, pô, então vai pra Arábia. Se pelo menos você disputa com a CAF, joga com o Mas é que Cristiano tá, nem a Ronaldo. Arábia quer dar esse dinheiro, entendeu? Num jogador de 28 Então, anos. eu acho estranho, eu entendo, eu não julgo, mas eu não iria, eu acho. Mas, assim, eu acho triste pro torcedor. Eu não acho, tá, que o Gerson vai ser esquecido pelo torcedor brasileiro, o flamenguista, ele foi muito importante pro Flamengo em todo o tempo que teve, ganhou títulos importantes, estava naquele time de 2019, mas não vai chegar, né, em Filipe Luiz, em Bruno Henrique, Gabigol, não vai, tipo, eu sempre vou achar o Gerson ídolo também, porque não tem como eu ignorar o que aconteceu e tudo que ele já fez pelo Flamengo, mas isso vai queimando. pô, sabe, vai preço. vai diminuindo, com certeza, né? Com certeza. Então, né, parece que é isso que vai acontecer. Espero que ele volte, jogue o Super Mundial, jogue bem, o Flamengo tenha o melhor desempenho possível, mas